Histórias assombradas. Vamos ver esse relato, gente? Relato. Um troll na minha janela. É uma moça. Olá, primeiramente quero dizer que me tornei fã de vocês há pouco tempo, que vocês são demais, uma família linda, que Deus abençoe sempre vocês. Amém, obrigada. Então, eu me chamo Fulana, tenho 31 anos, sou casada e moro em Magé, no Rio de Janeiro. E eu gostaria de poder dividir com vocês a incrível experiência que tive no ano de 2014. Não me recordo nem o dia nem o mês. Antes de começar a contar, quero dizer que sou uma pessoa sensível, que consegue captar a energia dos outros, que costumo ver vultos. Já ouvi um rosnado bem perto do meu rosto. Mandarei um outro relato sobre isso outro dia. Sobre esse rosnado que ouvi bem perto de mim e que foi assustador. Eu acho que você já mandou, eu vi um título desse ali. Já levei um tapão no rosto do nada e já vi o povo das sombras. Não sigo nenhuma religião e sou contra religiões. Eu tenho a minha fé em Deus e para mim é o que importa e para o meu esposo também. Mas o que mais me intrigou e me deixou apavorada foi no dia em que vi um ser bem parecido com um troll, mas de estatura pequena. Foi assim que aconteceu. Meu esposo e eu estávamos dormindo e eu acordei de madrugada, devia ser umas 2:30 da manhã. Acordei porque estava um barulho no telhado. Pareciam passos ou algo correndo em cima do telhado. Somente eu que acordei, porque o meu esposo estava com o sono muito pesado. A minha cama fica de frente para a janela, mas não a parte da cabeceira da cama. No caso, eu tenho a visão total da janela quando acordo, porque fico de frente para ela. Mas tem um espaço entre a minha cama até chegar na janela. E nesse dia eu acho que era lua cheia, pois estava bem iluminado lá fora e dentro do quarto também com a luz da lua, porque gostamos de dormir no escuro total. Porém, dava para enxergar tudo dentro do quarto, por causa da luz da lua. E na minha janela tem uma cortina, mas é bem transparente, então dá para ver a sombra do outro lado. Então, quando eu acordei com uma barulhada no telhado, na hora até achei que era gato andando, mas o barulho era diferente, sei lá. Então eu olhei para a janela, foi quando eu gelei de medo. Eu fiquei paralisada com o que eu vi. No lado de fora tem uma varanda que pega a frente da casa toda, com um murinho em volta da varanda. O murinho dá altura justamente com a parte de baixo da janela. Regula a altura dos dois. Então, quando eu olhei para a janela, vi a sombra em cima do murinho, andando, e depois parou e ficou olhando o quintal, virando a cabeça de um lado para o outro. O que eu vi tinha mais ou menos entre 50 a 60 centímetros de altura. Tinha as orelhas bem pontudas, como as de um elfo, duende ou coisa assim. Tinha as mãos bem grandes e os dedos compridos. Ele tinha a cabeça achatada e não tinha pescoço. Ele tinha pelos, tipo enrolados por todo o corpo. E os braços eram desproporcionais ao corpo, porque ele era pequeno e os braços eram quase do mesmo tamanho que o corpo dele. Os braços eram fortes e o corpinho dele também. Ele tinha os ombros e as costas bem largas, mas a parte da cintura para baixo era um pouco fina. Os pés dele eram grandes e os dedos bem compridos também. Parecia pé de pato, que são achatados e largos, e ele segurava um pedaço de pau de madeira que ele apoiava no seu ombro. Nas costas desse ser que eu vi, tinha o que parece espinhos contornando toda a coluna. Então eu fiquei ali deitada na cama com a minha cabeça um pouco levantada, vendo aquele ser estranho. E eu pensei em chamar o meu esposo para ele ver aquilo também, mas eu pensei na hora que se eu chamasse o meu esposo e ele acorda assustado, falando alto, o quê, o quê? Porque sempre que eu acordo ele acorda assim. Então eu achei melhor não acordá-lo. Fiquei com muito medo daquela coisa ver que eu vi
E na hora, como a gente não sabe o que é, né? Fica com medo daquilo querer fazer alguma coisa. Mesmo a minha janela sendo de vidro e tendo grade, né? Mas sei lá. Eu nunca tinha visto nada parecido em toda a minha vida. E olha que eu já vi espíritos e tal, hein? Mas não sabia o que era aquilo. Então eu achei melhor não chamar o meu esposo. Fiquei com muito medo. Eu mal respirava para não fazer barulho e aquela coisa achar que eu ouvi. Fiquei cerca de 1 minuto ali parada, olhando para aquilo, até que eu estava com tanto medo que resolvi fechar os olhos e comecei a rezar. Então, depois de alguns segundos, abri os olhos novamente e ele não estava mais lá. Mas exatamente na hora que abri os olhos, escutei novamente o barulho no telhado de algo correndo rápido e o barulho parou. Fiquei acordada, o coração batendo acelerado e eu tava em pânico. Nesse dia, meu esposo tinha colocado o celular dele para despertar às 3 da madrugada, porque ele tinha que ir lá fora para desligar a bomba. Dei graças a Deus quando ele acordou e fui logo contando para ele o que eu tinha visto. E perguntei a ele como você não acordou com o barulho que estava em cima do nosso telhado? E ele disse que não ouviu nada. Ele viu que eu estava em choque, levantou, fez um copo de água com açúcar para eu tomar e para me acalmar. Ele foi lá fora, mas não viu e nem escutou nada. Depois desse dia, eu até queria colocar uma câmera lá fora para ver se eu conseguia filmar essa coisa de novo, se caso ele aparecesse novamente. Mas não tenho câmera e não tinha condições de comprar uma também. Meu celular não filma no escuro. Enfim, fiquei dias, semanas perturbada com o que vi e ainda me lembro de tudo nos mínimos detalhes. Eu acho que realmente eu vi um troll pequeno. E hoje eu acredito que existem essas coisas por aí. Fadas, duendes, gnomos e trolls. Eu sei o que eu vi e não tô mentindo nem inventando. Essas coisas existem mesmo. Eu queria dividir essa experiência com vocês do Assombrado para saber se mais alguém já viu algo do tipo ou algo parecido. Ficaria muito feliz e agradecida se vocês contassem o meu relato. Desde já, muito obrigada e um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Estou reenviando este relato. Hoje tenho 33 anos. Não sou mais casada com o mesmo esposo do relato. E essa minha casa está alugada. No momento estou morando na casa dos meus pais. Porém, os fenômenos sobrenaturais continuam a acontecer. Eu esqueci de dizer que nas costas desse ser que eu vi, tinha o que parece espinhos contornando toda a coluna. Contou sim. Incluí agora no relato. Como estou reenviando, eu coloquei esse detalhe que havia esquecido de escrever na época. Muito obrigada, beijos. Obrigada pelo seu relato, um beijo. Cara, então, aquela vez eu vi do lado da minha cama foi assim, não foi nem um segundo, foi menos que um segundo. Eu acordei, né? Eu tava dormindo, eu acordei. Sabe quando você acaba de acordar, abre o olho e dá de cara com aquilo? Tava ali do lado da cama, mas foi assim. Aí eu dei um grito, sentei na cama e era tipo um troll, só que era grandão, tipo Shrek, bem grandão assim, ó, verde. Mas foi tão rápido que eu nem consegui ver detalhes. Eu só vi que era tipo Hulk, era grande, forte, verde. Sabe, quem assiste Little Charmers? Little Charmers, né? Quem tem filho aí assiste Little Charmers. Lá na Little Charmers tem uns... Acho que os ogros mesmo. São ogros ou são trolls? Verde, assim, que eles vivem no pântano. É uma coisa desse tipo aí. Grande, verde. Agora, não sei se esse pessoal vive no astral e de repente dá uma falha na Matrix, ou dependendo da sensibilidade da pessoa, você vê eles do lado de cá. Na verdade, eles estão aqui, mas em outra dimensão. E aí, de repente, às vezes dá um negócio e a gente vê eles aqui. Ou quem tem essa sensibilidade, né?
E assim também acontece com os duendes, gnomos, fadas, vá saber. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.